E eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em João capítulo 18. Nós vamos ler um texto muito conhecido pelos irmãos. João 18. E nós vamos ler a partir do verso 29. E todo mundo conhece esse contexto, quando Jesus, sendo acusado pelos seus irmãos, o seu povo judeu, o povo judeu, de certa forma, não poderia executar a Jesus, porque eles não podiam matar uma pessoa. Trouxeram ele até Pilatos e apresentaram ele para Pilatos com várias acusações. Se você for ler o texto de Lucas, o texto que está em Marcos e o texto que também está lá em Mateus, cada texto vai trazendo uma realidade da mesma história, que vão se compondo, Você vai ver que lá em Lucas é onde fala que Pilatos, por um momento, falou: rapaz, não tem nada contra esse homem é de onde? Galileia? Então manda ele lá para Herodes. Herodes foi aquele que mandou matar João Batista, ou seja, aquele que tentou executar a verdade, E aí Herodes olha para ele e fala: esse cara não era o que eu pensei, não, achei que ele ia fazer algumas mágicas aqui entre nós. Vestiu ele com uma roupa e devolveu ele para Pilatos. E lá vai dizer, lá em Lucas, que por causa desse momento, Herodes e Pilatos fizeram as pazes. Eles estavam brigadinhos, e porque ele executar a verdade, eles ficaram amigos. Olha que interessante. E aí segue o contexto, e aí Jesus chega para falar com Pilatos novamente, e aí Pilatos vai dizer a partir do verso 29, Vamos ler o 18, que aí já começa o 28, que aí traz um pouco mais de contexto. Está dizendo o 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros ou os meus discípulos se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. E aí, meus irmãos, alguns irmãos sabem, que eu de alguma maneira tenho compartilhado alguns temas de algumas situações que nós, como igreja, estamos enfrentando. O Max, por exemplo, vem da agricultura, certo, Max? Ele entende tudo da agricultura. E eu sei que na agricultura, quando alguém é chamado para resolver um problema, por exemplo, de uma praga, a primeira coisa que quem vai salvar a lavoura pergunta sobre a praga é: que praga é essa? Porque dependendo da praga, você joga um tipo de remédio. Dependendo de outra praga, você não joga o remédio, você joga outra coisa. Ou seja, para que você possa combater uma praga, você tem que saber o quê? Qual é a praga? Que praga nós estamos lidando. E eu recentemente compartilhei com os irmãos sobre uma das pragas que estão presentes no mundo hoje. Uma delas é chamada de existencialismo. Muitos de nós já nos inteiramos desse assunto e já falamos muito sobre esse assunto. Mas, em resumo,
o que esse assunto quer dizer, que ele traz, é que o existencialismo ele é completamente contra o Evangelho, porque ele acredita que a essência, ela não precede a existência. Ou seja, você nasce primeiro e decide depois o que você quer ser. O existencialismo, ele é responsável pela aberração que as escolas públicas estão enfrentando. Onde uma criança cresce e lá ela pode decidir o que ela quer ser, na hora que ela quer ser, do jeito que ela quer ser. Eu já dei um exemplo aos irmãos quando eu fui na escola de onde minha filha estudava, não vou falar nome, né, Renata? A Renata me ensinou a falar nome, às vezes eu entrego, né? Quando uma professora lá estava dando uma aula para os pais, de repente ela disse que, fique tranquilo, pai, essa escola aqui é uma escola construtivista. E coincidentemente, naquela semana, lembra, amor? Eu estava estudando um tema sobre isso, sobre o construtivismo, né? E de onde vem essa aberração. E eu me lembro que eu levantei uma das mãos e perguntei para ela, eu falei, professora, dá um exemplo do que você está falando, só para eu entender. Não, pai, lógico, é o seguinte, o seu filho, a sua filha linda, maravilhosa, ela vai olhar para uma bola de futebol e ela vai chamar de capacete. E sabe o que a gente vai fazer? Eu pensei, você vai interromper e falar que você é tonta, isso é uma bola. Não, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos deixar ela construir o mundo dela. Porque isso soa como algo moderno, algo muito bonito. E por isso a gente respeita, para que a gente não confronte as ideias da criança. Eu fiquei pensando, então se meu filho vê uma bola e chama de capacete, daqui um dia ele vai olhar para o pai e vai chamar de mãe. É óbvio isso. Não é óbvio isso? Só que a gente não entende, isso já está há 30 anos acontecendo no Brasil, ou mais tempo, certo? Só que agora eles estão olhando para a família e estão chamando de quê? De qualquer coisa. Porque as pessoas estão livres para quê? Para construir um mundo pelo qual elas fazem parte. Outra aberração que eu tenho me deparado nos meus estudos aí é chamado de niilismo. Quem já ouviu falar nisso? Já ouviram falar de niilismo? Niilismo. O pai desse conceito é Nietzsche. Sabe o que Nietzsche disse? Nil vem de nada. Nada. Ou seja, é a filosofia do nada. O que ele quer dizer com nada? Ele quer dizer o seguinte, que não existe nada de verdade no mundo. Não existe nenhuma verdade absoluta. E ele crê no relativismo cultural. Que todo mundo está vendo aí, que isso não é novidade para ninguém. O problema que isso estando no mundo, isso não prejudica ninguém. Está tudo certo, o mundo é um mundo. O grande conflito é quando isso entra dentro da igreja. E as pessoas dentro da igreja têm relativizado quem Deus é. Relativizado a forma como Deus pensa. Relativizado a maneira como os filhos de Deus deveriam se portar, caminhar e viver nessa vida. E aí que começa o problema. Então, eu estava vindo de Rio Preto essa semana, a Renata e o Marco estavam comigo, e o Marco colocou uma mensagem lá de um pregador muito interessante, onde ele estava falando o tema era o seguinte, o tema era o espírito de Jezabel. Quando eu vi o tema eu já me interessei, eu falei, vamos ouvir. E curiosamente, o que esse pregador estava falando não era muita novidade para nós. A gente tem falado disso há algum tempo já. Mas uma coisa interessante que ele vai ler lá de Apocalipse capítulo 2, que o próprio Jesus, falando através do anjo, que o anjo não era um anjo de asa, era um mensageiro, né? Fala assim, Tiatira, eu tenho uma coisa contra você. O que você tem contra mim? A igreja dizendo que você tolera Jezabel. Jezabel tem assumido os púlpitos e pregado cada heresia, cada mentira, e você tem tolerado Jezabel. E você tem se familiarizado com ela, convivendo com essa prostituta, com essa assassina, e ela está matando milhares e milhares de pessoas, e você não faz nada, Tiatira. Você olha para ela como se isso fosse o quê? Verdade. E aí, essa afronta do próprio Jesus contra essa igreja, eu quero dizer que eu imagino se Jesus, creio que ele está olhando, né? Se ele pudesse nos falar o sentimento que ele tem pela igreja moderna. Já parou para pensar? Eu acho que Tiatira era uma coisinha tão simples perto do que a gente está vivendo. E aí, meus irmãos, eu procurei lá, tentei entender como alguns homens que têm influenciado o pensamento moderno olharam para a verdade. E eu quero rapidamente falar isso para vocês, porque nós estamos combatendo uma praga, não estamos? Nós estamos precisando saber quem é essa praga. Olha o que Platão falou sobre a verdade.
Para Platão, a verdade é algo que está além do mundo físico e que pode ser alcançado através da razão. Ele acreditava que a verdadeira realidade era das ideias ou formas que existiam independentemente do mundo material. O que Platão quis dizer aqui? Se você for na Basílica de São Pedro, você vai ver lá, a gente já falou sobre isso, né? De um lado da parede a foto da ceia, né? A ceia de Jesus, e do outro lado a escola de Atenas, que tem Aristóteles e Platão, um apontando para baixo e um apontando para cima, certo? Vocês já viram essa imagem? Eu acho que a maioria já viu, né? O que Platão está querendo dizer aqui é que você pode alcançar a verdade por meio do quê? Do conhecimento. Por isso que os gregos ficaram conhecidos como os gnósticos. Pessoas que acreditavam que por muito conhecimento poderiam se ascender a Deus. E aí eu costumo dizer o seguinte, que o ser humano sem Deus, ele não é só um pecador, ele é um ignorante. Ignorante. E por que eu quero afirmar isso? Porque o Nietzsche, de todas as besteiras que ele falou uma verdade. Sabe o que ele falou, Max? Que Deus é uma criação da mente humana. E eu concordo com ele. Sabe por que eu concordo com ele? Porque é impossível, segundo a Bíblia, um homem chegar ao conhecimento de Deus por suas próprias mãos. Impossível. Jesus disse em João capítulo 6, ninguém, e ele está falando da raça humana, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas a igreja moderna tem dito o quê? Você pode. A igreja moderna tem afirmado que por muito conhecimento você pode ascender a Deus. Sabe o que me espanta nessa afirmação? É como é que Deus ia fazer com os ignorantes em termos analfabetos, o cara não sabe ler. Como é que ele ia salvar uma pessoa assim? Já parou para pensar nisso, não? Quantas histórias nós já ouvimos? Pessoas que são analfabetas conseguem ler a Bíblia. Eu já me deparei com uma pessoa assim. Eu fiquei assustado. Falei, não, você está me zoando. Não sei ler. Mas eu consigo, não sei, é um mistério. Mas ele conseguia ler a Bíblia. Eu falei, gente, você deve estar me enganando. Até hoje eu não sei se ele está me enganando, mas ele falou, eu acreditar nele. Mas o que Platão está querendo dizer aqui, sabe essas discussões que muitos crentes entram em debates estudantis, o Max que veio da faculdade, oh meu Deus, a Carol também, a Letícia também, Nathaniel também, a Stephanie, que estão, né, mais recentes vieram da faculdade, sabe a aberração que tem se tornado as universidades. E tem muito crente que entra numa roda para discutir. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Não, eu vou discutir quem é Jesus. Aí você começa a entrar num debate sofista, um sofismo que já existia na época do apóstolo Paulo. E primeira coisa que eu quero destacar com os irmãos, o texto que nós acabamos de ler, que está passando a história aí que o João narrou da história de Jesus, aconteceu algo extraordinário. Pilatos fez a pergunta mais importante da raça humana: o que é a verdade? Jesus poderia ter tido a maior oportunidade da vida dele, gastado 4 horas, 5 horas para explicar para ele o que era a verdade. Sabe o que Jesus fez? Não está na história, não está em João, mas está lá em Lucas. Vai dizer que a Cláudia, esposa de Pilatos, chegou até Pilatos e falou: pelo amor de Deus, não faça nada contra esse homem. Lembra disso? Eu estou inquieto, eu tive um sonho com esse homem. Provavelmente Pilatos já chegou perto de Jesus preocupado. Preocupado com o quê? Apanhar em casa. Quem é um homem moderno que não tem medo da esposa? Fala para mim. Não é verdade? Pilatos já chegou: rapaz, pelo amor de Deus, me explica o que é verdade. Jesus não se preocupou de explicar para Pilatos o que era verdade. Sabe por quê? Ele disse: porque aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Então eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O evangelho não foi feito para ser debatido, discutido. Sabe essas... Eu estou pregando para mim, tá, gente? Eu sou o que mais entra nessas brigas. O evangelho foi feito para quê? Ser anunciado. Anunciado. E Deus, na sua soberania, salvará aqueles que são de onde, o Enéas? Que são da Luz do Evangelho, que são da Sal da Terra, que são da Presbiteriana, que são da Assembleia de Deus. Vão salvar quem? Os que são da verdade. Portanto, Platão não era só um pecador.
apesar de aparente inteligência, Platão era o quê? Um ignorante. Deixa eu te falar uma coisa. Com toda, como é que eu vou usar esse termo, né? Com todo cuidado. Você não precisa ser muito inteligente para saber que grande parte da igreja brasileira tem pregado mais Aristóteles e Platão do que Cristo. Mais Aristóteles e Platão do que Cristo. Quando uma igreja nega a possibilidade da revelação da verdade, dizendo que eu posso chegar até Deus aprendendo, lendo, que isso não está errado, ler e estudar, mas muitas pessoas acreditam que de tanto ler e estudar, ele vai chegar no pleno conhecimento da verdade. Impossível. Por isso que o apóstolo Paulo, ao orar pelos Efésios, falou assim: eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Que o apóstolo Paulo, não sei se você sabe, se na história era o homem o que mais inteligente da sua época. E o homem mais inteligente daquela época disse: tudo que eu aprendi é lixo frente à revelação do Evangelho. A história está recheada de homens assim. Esse mais contemporâneo, que já morreu há muito tempo, que é esqueci o nome desse cara, Spurgeon. Spurgeon não foi nem para nenhuma escola de teologia. Nenhuma, zero. Aí o metodismo criou uma universidade de Spurgeon. Olha que curioso isso. Eu fico imaginando Spurgeon olhando para a universidade que foi criada em nome dele. Ele teria um problema com isso. Porque as pessoas estão realmente acreditando que é possível reunir um tanto de gente, começar a ensinar o Evangelho, que não está errado, e por meio de tanto saber, o cara fala: rapaz, agora eu entendi. Agora eu entendi que isso é verdade. Não, então vou aceitar esse negócio aí. Sabe como é que é o nome disso na Bíblia? Proselitismo. Nós estamos cristianizando as pessoas. Sabe o que cristianizar as pessoas, Max? É pôr uma roupa de crente, cabelo de crente, cheiro de crente, falar igual crente, cantar igual crente, e no final falar que ele é um filho de Deus. Passa para o João capítulo 1 e lê o que o João vai dizer sobre como que nasce um filho de Deus. Está lá, João capítulo 1, a partir do verso 12. João vai explicar como é que nasce um filho de Deus. Adivinha como é que nasce um filho de Deus? Por meio de Deus mesmo. Por isso que nós estamos afirmando que a igreja fala mais de Aristóteles e Platão do que o do Evangelho. Vamos ver como Aristóteles olhou para a verdade. Aristóteles argumentava que a verdade era uma propriedade das afirmações que correspondiam à realidade. Ele acreditava que a verdade era alcançada através da observação empírica e da razão. Sabe como é que Aristóteles viu a verdade? Ele olhava para uma família. Se aquela família deu certo, fala: isso é verdade. Aí ele olhava para outra e falava: rapaz, olha que aquele cara ganhou dinheiro. Se aquele cara ganhou dinheiro, isso é verdade. Quem aqui já vai falar numa arrasta para cima? Quem aqui já caiu numa arrasta para cima? Fala para mim. Quem nunca caiu numa arrasta para cima? Ué. O cara passa assim um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, os filhos igual a propaganda da Qualy da Sadia. Já viu a propaganda da Qualy da Sadia? Meu sonho era ter uns filhos igual da Qualy da Sadia. Eu já falei isso aqui. Não é verdade? E aí eles olharam para aqueles filhos da Qualy da Sadia, o cara fala assim: você quer ter isso? O cara: quero. Então arrasta para cima que eu vou te ensinar. Quem nunca caiu no arrasta para cima, que atire a primeira pedra. Tem uma pedra aqui? Tem. Mas, gente, sabe por quê, pessoal? Quantas igrejas têm pregado assim? Sabe, irmão? Sabe por que você está vivendo isso? Você está fazendo tudo errado. Você está fazendo tudo errado. A minha observação empírica afirma que para você dar certo, você precisa dar o dízimo. Não é assim que o povo prega? Para que você possa dar certo, você tem que dar 3 pulinhos antes de entrar na igreja, fazer o nome do Pai e do Filho e jogar 3 quilos de sal na frente. Não é que as pessoas estão fazendo isso. Observação empírica. Alguém olhou para isso e falou: isso deve dar certo. É como olhar para Jesus quando foi curar um cego, cuspiu no chão, pegou lama e fez o quê? Passou no olho. Aí tem a igreja de Jesus do cuspe. Quem já viu essa igreja? Por quê? Porque criaram um método de curar as pessoas. É só cuspir no chão, pegar a lama e jogar na cara. Isso é Aristóteles ensinando. E de repente fala que o apóstolo vai dizer que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Estão tentando acrescentar na obra de Jesus algumas outras obras para ver se salva. A maior loucura do Evangelho, e aí Paulo vai dizer que o Evangelho é uma loucura, a maior loucura do Evangelho
é pensar que pessoas como eu e você fomos salvos. Se você não pensar assim, você não entendeu o Evangelho. O jovem rico, lembra do jovem rico? Ele tinha uma crise. Segundo Aristóteles, o jovem rico era para ter sido salvo. Sim ou não? Sim ou não? Imagina Aristóteles chegando para Jesus. Nossa, foi muito duro com esse jovem. Eu queria ele na minha paróquia. Ele faz tudo certo, ué. Se Aristóteles tivesse olhado para o jovem rico, ele teria dito, esse aí, ele salvou Pedro, não vai salvar esse? E Jesus disse para ele, rapaz, eu estou olhando uma coisa, mas tem uma coisa que está faltando. Mas não está faltando uma, está faltando o quê? Tudo. E aí fala que quando ele foi saindo, fala que o jovem ficou super feliz. Fala que ele ficou muito triste, porque ele era o quê? Muito rico. O texto é tão impressionante que até o Pedro, meio aristotélico da época, porque ele ainda era meio aristotélico, falou, rapaz, então, se ele não pode ser salvo, quem pode ser salvo? Foi a pergunta de Pedro. E Jesus disse, sabe, Pedro, é mais fácil o camelo passar por dentro da agulha que o rico entrar dentro de sair. Pedro continuou sem entender. Calma, Pedro. Porque Pedro era meio doidão, né? Ele falou, Pedro, calma, deixa eu te explicar. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Portanto, Deus pode salvar um intelectual e um analfabeto ao mesmo tempo. Só para provar que Aristóteles e Platão estavam errados. Pedro e Paulo. Hã? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Perfeito. Perfeito? Calma que vai ficar um pouco pior, porque o trem veio aperfeiçoando. Aí teve um cara chamado Descartes, tem que descartar esse cara mesmo, Descartes. Ele falou que a verdade era algo que poderia ser alcançado através da dúvida metódica. Eu vou explicar depois. Ele acreditava que somente as ideias que fossem claramente e distintamente percebidas poderiam ser consideradas verdadeiras. Então o povo sentava numa roda e começava a questionar coisas sobre a vida. E ele está dizendo o seguinte, ó, essa dúvida metódica são as dúvidas comuns que todo ser humano faz. Onde eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, com quem que eu vou casar, sabe essas dúvidas que são recorrentes, que todo mundo tem? Se nós conseguíssemos responder essas perguntas, aí estava a verdade. Agora eu fico imaginando um país como o Brasil, que colocou um monte de esquerdopata lá na política, lá dentro. Todo mundo existencialista, todo mundo niilista, ou seja, não existe para eles uma verdade absoluta. Nietzsche, ele de alguma maneira, ele rechaçava toda a ideia de uma verdade universal. Essa verdade que você pode crer aqui, e que você pode ir lá no Paraguai, tem pessoas que creem na mesma, ele achava isso bizarro, porque para ele a verdade advinha de uma realidade cultural. Ou seja, a cultura formava uma ideia, ou uma verdade em seu torno. Olha que perigo isso. Sabe por que isso é perigoso? Porque aí o camarada cresce dentro de uma família que o pai é um pagão, um incrédulo. E o pai, como incrédulo, vai pensar como incrédulo. O incrédulo, como é que ele pensa? De qualquer maneira. O que ele ouve, ele escuta, experimenta, aquilo para ele é verdade. Vou dar um exemplo simples, que eu contei essa semana lá em Rio Preto. Tinha um irmão, que eu não vou falar o nome, que estava precisando melhorar a condição de vida dele, de salário. E ele me procurou, e ele disse assim para mim, Paulo, Tiago, eu queria aumentar meus ingressos, porque meus filhos estão na escola pública, eu queria colocar na escola particular, porque a escola pública está destruindo ele. Você como empresário, que tem viajado um monte de lugar, me dá uma sugestão, o que eu posso fazer para aumentar os meus ingressos? Porque onde eu estou não tem como aumentar mais. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, sabe, irmão, de bate pronto assim, eu não sei dizer, mas deixa eu te falar uma coisa, a sua esposa está trabalhando? Ele olhou para mim assim, Max, lá em casa a mulher não trabalha. Aí eu lembro que, respeitando a posição dele, eu falei, mas por que lá na sua casa a mulher não trabalha? Está na Bíblia. Aí eu olhei para ele, irmão, você sabe que eu gosto de ler a Bíblia. Eu ainda não achei um versículo que fala que mulher não pode trabalhar, mas se você achou, você me fala rápido que eu tenho que dar um cacete na Ieda antes que ela volte a trabalhar hoje. Mais para trás. Aí, sabe quem falou para mim? Sabe quem falou para mim? Calma, mulherzada. Rapaz, só você. Rapaz, mulher fala até hoje, né? Você fala uma coisa, mas já entra no clima, né? Rapaz, Jesus. Ainda bem que Jesus apareceu a primeira vez para uma mulher, quando ele ressuscitou. Ele foi esperto, não foi? Foi? Ou mulherzada que gosta de contar uma notícia, né? Mas enfim. Rapaz, é Bíblia. Ainda tem que aprender com a Bíblia, não tem? Mas enfim.
Ele olhou para mim quando eu falei, tá na Bíblia? Eu não lembro, quando eu nem terminei de falar que eu não achei na Bíblia, sabe o que ele falou para mim? Você se acha que é inteligente demais. E me deixou falando sozinho e foi embora. Beleza. Aí eu fiquei olhando para aquilo, fiquei pensando, nossa, ele ficou ofendido. De repente ele voltou, passou um mês. Podemos conversar? Eu falei, claro, eu estava esperando esse dia. Eu não achei na Bíblia. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Por que mulher pode trabalhar? Aí eu virei para ele, sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que era lá na sua casa? Ele falou, lá em casa minha mãe nunca trabalhou. E meu pai era até mal educado com ela. Se ela falasse trabalho, meu pai ameaçava até bater nela. Eu falei, então deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O seu pai criou na sua cabeça o que nós chamamos de um paradigma. Sabe o que é um paradigma? Um argumento bem elaborado que te leva ao erro. Ele olhou para mim com aquele olho, aquele tamanho. Rapaz, está querendo dizer então que eu passei esse tempo todo acreditando num paradigma? Eu falei, pois é, paradigma mata. Todo paradigma é contra a verdade. Verdade de Deus. Todo paradigma é contra a verdade de Deus. Aí eu te pergunto, quantos paradigmas existem no mundo? Já parou para fazer essa conta, não? Eu já fiz mais ou menos. Se é que existe mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, se é que você tem um paradigma, imagina quantos paradigmas você não tem. Só que eu descobri uma coisa, o paradigma é como se fosse um complemento do próprio corpo. Sabe quando você pisa no rabo do cachorro quando ele está comendo? O que ele faz? É a mesma coisa quando você confronta um paradigma de uma pessoa. Ela não percebe que tem aquilo, mas ela tem. Isso é igual quem tem mau hálito. Quem tem não sabe que tem, não é verdade? Não é? Mas quem está perto, não aguenta ficar perto. Portanto, todos os homens e mulheres do mundo se encontrarão com a verdade, ou nessa vida, ou na vinda de Cristo. Todos serão confrontados por ela. Portanto, quando Descartes está falando que a verdade seria conhecida pela dúvida metódica, rapaz, quantas igrejas você e eu já participamos, que o povo sentava e ficava, como vamos falar sobre família? Rapaz, ninguém abria a Bíblia. Aí eu aprendi uma coisa muito, muito importante recentemente. Um pregador não tem nada a dizer com a sua Bíblia fechada. Nada a dizer com a sua Bíblia fechada. Nada. Ele continua o mesmo ignorante do mesmo que era antes de conhecer a Cristo. Não esqueçam da pergunta de Pilatos. O que é a verdade? O que é a verdade? Sigamos. Kant. Para Kant, a verdade era uma propriedade das proposições que eram necessárias e universais. Ele acreditava que a verdade era alcançada através do uso da razão pura. Eu fiquei tentando entender o que ele quis dizer com isso. Mas enfim, do Nietzsche para mim é a melhor. Não que eu concorde com ele, mas para mim é a que mais. Nietzsche argumentava que a verdade não era algo absoluto, mas sim uma construção social e cultural. Ele acreditava que a verdade podia ser usada para exercer poder sobre os outros e que a busca pela verdade poderia ser prejudicial para a vida humana. E eu vou te falar uma coisa, Nietzsche tinha razão. Nietzsche tinha razão. Muita igreja que se diz cristã, e aí a gente tem a maior que a gente conhece, eu não vou falar nome, porque Renato pediu para eu não falar, que todo mundo conhece, que é histórica. Criou-se uma cultura em torno dela, para o quê? Para aprisionar as pessoas. Não foi à toa que Martinho Lutero, quando se levanta, Lutero que sai de dentro da igreja, ele viu que estava tudo errado e vai lá e prega as 95 teses de Lutero, e isso se resumiu em 5 solas, que eu sei que você já deve ter ouvido, mas uma das solas que ele declarou, ele falou assim, só a Escritura. Só a Escritura. E eu já falei para os irmãos por que essa declaração tinha que vir no século XV. Porque no século XII, um tal de Tomás de Aquino, o que ele fez, Paulo? Foi nas bibliotecas de Alexandria, trouxe Aristóteles e Platão e vinculou com a igreja, criou o primeiro sincretismo conhecido da história moderna da igreja. Portanto, toda a filosofia católica e muita filosofia cristã evangélica está enraizada de pensamento aristotélico e platônico. E eu e você estamos batendo palma para isso. E de repente vem Jesus e fala assim, vede que ninguém vos engane. E aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade de ser enganado? De quem, meu irmão?
nossa, sua e minha. E aí, o mais interessante nisso tudo, que quando você olha, a gente já falou isso na história da igreja, não sei se você sabe, né, a gente conversou lá em casa, né? Todas as cartas paulinas, de Pedro, de João, todas foram cartas corretivas. Adivinha por quê? Por que, Max? Já parou a pensar nisso? Não. Porque a igreja lá já tinha se corrompido. Quando você vai estudar o Evangelho de João, as cartas de 1ª, 2ª, 3ª de João, João está combatendo um gnosticismo presente naquela época dele, que estava adentrando na igreja. Alguns lá diziam que Jesus era 100% Deus, porque só Deus suportaria uma cruz. E outros falam, não, ele não era Deus nunca, ele era homem, porque se ele fosse homem, se ele fosse Deus, tinha dado um tapa na orelha de todo mundo. E aí, quando João vai escrever ali, ele vai dizer que a igreja naquela época acreditava o seguinte, que toda a raça humana era má, mas tinha um pouquinho de bondade. E todo aquele que era bom demais tinha um pouquinho de maldade. Não era assim, isso ficou, o Yin Yang, né? O Yin Yang define isso é de Zoroastrismo. E o interessante desse texto é que João quando escreve assim, porque nele está a luz, e não há trevas nenhuma. E ele continua, se todavia pecar, sabe que você tem um advogado. Por que ele está dizendo isso? Porque as pessoas acreditavam que podia ir no domingo na igreja, e segundo tinha licença para matar, ué. Eles não viviam uma vida consequente daquilo que eles receberam, que era o quê? A verdade. Porque a própria igreja começou a se corromper com a verdade, achando e acreditando que eles poderiam dar uma ideia melhor para Deus, para a igreja moderna. Aí nós temos que ouvir a Ed René falar que a Bíblia tem que ser reescrita, porque ela já não traduz os problemas da sociedade moderna. Mas por que um pagão desse está pensando nisso? Porque esse pagão foi absorvido por Aristóteles, Platão, foi absorvido por todos esses pensamentos. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você acha que você tem uma opinião para sua casa melhor que a de Deus, você é um pagão. Se você acha que você tem uma opinião melhor para a sua vida laboral do que a de Deus, você é um pagão. Se você acha que você tem uma ideia melhor que a de Deus pelos seus estudos, você é um pagão. Você não é tão diferente de Pilatos, não é tão diferente do povo judeu que crucificou Jesus. Você não é tão diferente que um aristotélico, um Platão. Você não é nada diferente. Você despreza a verdade. Simples. Portanto, meus irmãos, eu quero ler alguns textos, porque nós já entendemos onde está o problema, de alguma forma. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Bom demais, né? E tá lá no fundo. Meu sonho era pregar com fundo musical. De verdade, Deus... Lá no fundo. Vamos ler a partir do 3 para dar contexto. A partir do 3. João 14, 3. Vamos fazer diferente? Vamos ler a partir do 1. Já que nós estamos à toa mesmo. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Jesus respondendo, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O grande desafio do gnosticismo
de todos esses gnósticos que nós acabamos de apresentar para os irmãos, é que todos eles esperavam, e os romanos não eram diferentes, os judeus não eram diferentes. E talvez você também não seja. A grande expectativa de um intelectual ou de alguém que procura a verdade desesperadamente é talvez encontrar um conjunto de argumentos humanos, ou pode ser de qualquer maneira, que o convença que ele está errado. Se o seu poder de argumentação não for melhor do que o dele, ele vai falar, isso é mentira. E aí quando Pilatos olhou para Jesus e perguntou o que é a verdade, ele esperava que um conjunto, não, eu vou te falar que é verdade é uma coisa maravilhosa que você pode encontrar na vida das pessoas, que você pode encontrar no conhecimento, você pode encontrar no trabalho, você pode encontrar na alegria do casamento, né? Você pode encontrar na alegria da amizade, você pode encontrar na alegria de estar em uma grande viagem maravilhosa, você pode encontrar essa alegria. Em vários lugares você pode encontrar a verdade. O grande problema é que Pilatos não percebeu que ele estava diante da verdade. E ele não conseguiu perceber. Os judeus que crucificaram Jesus, crucificaram a verdade e não perceberam que crucificaram a verdade. Os discípulos de Jesus que andaram, viram milagres, viram um monte de coisa, eles estavam diante da verdade e eles não perceberam que aquilo era verdade. Porque eles acharam que a verdade era uma afirmação, um conjunto de argumentos que pudesse traduzir na mente humana uma outra forma de pensar que de alguma maneira pudesse fazê-los mais felizes. O grande desafio de quando pregamos o Evangelho é de acreditarmos e compreendermos que nós não estamos anunciando um conjunto de regras, um conjunto de valores, um conjunto de princípios para as pessoas. Quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos uma pessoa. E quando nós a invocamos, essa pessoa, segundo o João capítulo 6, ele foi porque ele faria o quê? Morada. Ele faria morada. E aí essa doutrina que a gente já estudou sobre a encarnação de Cristo, é que o Logos continua o quê? Tabernaculizando entre nós. Cheio de graça e de verdade. Uma coisa eu sei, uma coisa eu acredito. Se no dia que você encontrou com a verdade, se absolutamente tudo que você acreditava não foi confrontado, você jamais se encontrou com ela. Sabe por que eu sei? Porque quando alguém se encontra com a verdade e essa verdade não se encontra com ele, ele segue a vida exatamente como Pilatos. Sabe como é que Pilatos seguiu a vida? Lavando as mãos. Eu não tenho nenhum compromisso com esse sangue. Eu não tenho nenhum compromisso com essa verdade. Eu lavo o quê? As minhas mãos. Tem muito crente, tem muito evangélico, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que estão aí gargarejando para o mundo, vai fazer entrevista de emprego. Qual a sua religião? Eu sou cristão evangélico. Se a gente tem vergonha de falar isso. Fala outra coisa. Sabe por quê? Porque tem muito cristão hoje em dia que está fazendo assim com Jesus. Ó. Tem nada a ver com essa história aí, não. Essa história é domingo, 9h30 da manhã, e meio-dia. Se a pregação passar meio-dia, eu já não volto nessa igreja, porque demorou demais a pregação. Não é assim que a gente pensa? Por quê, meu irmão? Porque Jesus disse para Pilatos, os que são, não é os que era, e nem os que será, os que são da verdade, ouvirão a minha voz. Ouvirão a minha voz. O Nathaniel e a Stephanie, a gente estava conversando em casa domingo passado, e talvez eles estão em um dos países que a gente costuma dizer que tudo que era de ruim saiu de lá, né? Em termos filosóficos, saiu de lá. Né? É impressionante como aquela cidade é capaz de produzir tanta besteira em nome de Jesus. Mas enfim. E aí a gente estava compartilhando quanto que os franceses, de alguma maneira, se acham superiores. Se acham, talvez, dignos. Tanto é verdade que para os franceses, pela sua grande maioria, eles acreditam que a história de Jesus é um mito. Um mito. Um mito criado por alguém, presta atenção nisso, criado por alguém para controlar as massas, segundo Nietzsche. Eu até acredito que alguns se aproveitaram da história de Jesus para fazer isso mesmo. Até acredito nisso. Inclusive a história, o livro de Eli, quem já viu esse filme? O livro de Eli fala exatamente sobre isso. Não é verdade?
Que um cara queria conhecer o quê? Olha, queria conhecer a verdade para controlar o quê? As pessoas. Porque segundo o filme, o cara que naquela época que houve um cataclismas, né, e surgiu um monte de problema, ele tinha ouvido que no passado esse livro controlava todo mundo. Então ele pensou, então me dá esse livro para que eu possa controlar todo mundo. Isso aconteceu com a Igreja Católica, do século III até o 15º século. Até que a verdade libertou as pessoas. E aí, como está escrito no texto de Jesus, né? Jesus disse o seguinte, ó, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que liberta. Não é o amor que liberta. Amém. Não é a igreja que liberta. Não é o conjunto de amigos que nós podemos ter que liberta. Não é o recurso financeiro que liberta. Não é a história de um país que liberta. Não é a condição de vida que liberta. O que liberta alguém é a verdade. Que um pagão como Pilatos, que tinha todo o poder, não pôde alcançar. E detalhe, hein? A verdade devia estar uns 2 palmos da cara dele. E ele não conseguiu ver. Porque segundo a Bíblia, a verdade não é um conjunto de regras ou argumentos. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E se você não se encontra com essa pessoa, se você verdadeiramente não se encontrar com essa pessoa, você vai continuar sendo um pecador. E segundo a Bíblia, um ignorante pro resto da sua vida. E você pode ter todos os argumentos filosóficos possíveis e imagináveis. Você pode ter todo o argumento que você tiver. Você continua sendo ignorante. E a verdade, meu irmão, ela pode ser alcançada por um analfabeto, como pode ser alcançada por um intelectual, porque não depende dele. Não depende dele. E eu vim, como muitos sabem, eu sou convertido há 23 anos. Eu acho que eu tenho mais tempo de convertido agora do que de pagão. E nesses 23 anos, eu passei por várias comunidades, várias igrejas. Talvez por uma situação regional que eu tinha que ir naquela igreja, porque eu vivia naquela cidade, e fui passando ao longo da história. E uma coisa que tem me chamado a atenção. Todas essas comunidades, quando a gente vai escutar a história delas, a gente chega, como é que começou a quadrangular? Aí você escuta a história. Como é que começou a presbiteriana? Como é que começou a Saudaté? Como é que começou não sei o quê? Como é que começou não sei o quê? Uma coisa eu percebi, todas começaram bem. Todas começaram bem. Muito bem. Aliás, quando eles vão falar dos que iniciou a igreja, rapaz, os caras falam... Já viu quando você está com fome, Max? E o cara começa a falar de comida? Hoje aconteceu isso no carro, né? A gente está vindo para cá, ele está falando de comida. Ó, Mateus, para de falar de comida que eu estou com vontade de comer. É igualzinho quando eles começam a falar dos antigos. Dá uma vontade de comer, não dá? Dá uma vontade de ser eles, não dá? Dá uma vontade de falar, rapaz do céu, isso que era igreja. Só que você não percebe que você está criticando você mesmo, mas você está falando mal de você, mas você não percebe. Não, aqueles eram crentes, esse restante aqui não. Quer dizer, você não se colocou na roda não, você está colocando, não é? E sabe o que eu tenho percebido? Aqueles homens, eles tinham talvez muito menos condições que a gente, recurso, capacidade. Hoje eu fiquei horrorizado, você vem de São Paulo em 55 minutos de avião. Cara, isso é assustador pensar isso. Naquela época, fazer uma viagem para São Paulo de cavalo era quantas horas? Alguém sabe, não? Era dias, né? E a bunda toda doendo, imagina. E pior que chegava lá cheio de poder, não era? Cheio de verdade. E hoje em dia, e a gente tem falado isso, nós somos a raça de evangélico mais fraca, mais débil da história, com todos os recursos possíveis. Hoje você entra no chat GPT-4 e fala assim, faça uma pregação com 5 pontos sobre a justificação. Que pregação que sai? Rapaz, eu já fiz o teste. É de hoje, por exemplo. Não, esse aqui eu já tenho rascunhado há um tempinho. Mas que dá vontade de dar. Mas sabe qual é o problema? O chat GPT-4 jamais vai chegar ao conhecimento da verdade. Você pode até pegar o que ele falou lá, mas se ele não se encontrou com a verdade, que dia vai adiantar? Por isso, meus irmãos, hoje, uma das pragas mais proeminentes, fala?
nas igrejas a raça chamada coaching. Todo o sistema de coaching é formado em todo o sistema de coaching. Você é vencedor, ó. Você é cabeça e não cauda. Você é vitorioso, você é glorioso, majestoso. Parece que está falando de Deus, não está? Mas está endeusando você. A mensagem se arrependa, a mensagem se arrependa ficou lá em Paulo. Hoje, detalhe, hoje, se você fala isso nas igrejas, você é tido como o quê? Fanático. Eu estava vindo no carro agora com o Marco Túlio de viagem, e eu estava relembrando com ele uma situação que aconteceu, e eu tenho que lembrar essa história, porque o Nathaniel está aqui. Porque o Nathaniel não sabe o que aconteceu. Ele estava lá, mas não sabe o desfecho do que aconteceu. Quanto tempo faz que você foi para a França? 6 anos, 2017. Tá, então você já estava lá. Lembra quando a gente foi em Tuiutaba? Eu fui com 6. Então, faz quanto tempo isso? Faz 6 anos. Hã? Tuiutaba. 6 anos. Aí, a igreja de Tuiutaba, lá dos nossos irmãos, né, lá do Protásio, Sol da Terra, caiu na besteira de me chamar para ir lá. Eles não sabiam que eu não fazia mais parte do contexto, né, Sol da Terra. E eu fui lá pregar para os jovens. E o Nathaniel lembra disso. E é bom que tem duas testemunhas, tá vendo? Segundo a Bíblia, duas testemunhas, verdade é o quê? Estabelecida, né? Chegamos lá, a primeira coisa que nós vimos, Max, foi fumaça. Lembra? Um culto de jovens extraordinário, Agrid, um palco maravilhoso, as irmãs cantando, as irmãs faziam um trem de doido, maravilhoso, fumar. De repente a mulher não queria entonar a voz, saia fumaça, assim, todo mundo resolvido. E eu olhei para aquilo, e aquilo eu já me sentia assim, há 20 anos atrás, com ambientes assim, eu já me sentia com falta de ar, né? Porque é fumaça, mas enfim. Naquele dia estava pior para mim. Porque as luzes também, né? Que ficava girando, né? E eu olhei para aquilo, aí eu lembrei da minha época do It's Man, Aleluia. Lembra do It's Man? It's Man, Aleluia, aquelas boates. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente do céu. Não é possível. Aí, mas guardei e falei assim, aí vamos chamar hoje o nosso irmão que vai compartilhar, o Tiago, lá de Berlândia. Tudo bem. Aí eu subi. No que eu subi, tinha uns 100 jovens naquele dia, não tinha muito jovem, né? Rapaz, tinha mais jovem que pecado lá, mas é muito cheio assim, ó. Aí eu lembro que quando eu subi, eu falei, gente, o que eu vou pregar? Pensei, eu tinha preparado uma coisa assim extraordinária, que tinha um Gênesis, Apocalipse, um monte de coisa. Eu olhei para aquela coisa, eu falei, gente, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei assim, eu vou começar com uma pergunta. Lembra, então? O que é o Evangelho? Rapaz, teve resposta tudo quanto é tipo. E aí eu lembro que eu falei assim, aí teve um pastor, que era de jovens, estava assim na frente, Evangelho é boas novas. Ele gritou assim com a boca, boas novas. Aí eu falei, obrigado, irmão, eu entendi. Porque a palavra evangelho em grego é evangelion, que vem boas notícias ou boas novas. Eu não te perguntei o que significa a palavra evangelho, eu te perguntei o que é. Aí ele falou, não, aí eu já não sei. Aí eu lembro que nessa construção, eu fui explicar para eles que o evangelho não é a Bíblia. Apesar de que o evangelho fala, a Bíblia fala do evangelho. Porque como Paulo mencionou aqui ontem, no estudo que nós tivemos, Romanos capítulo 1, quando está escrito, porque no Evangelho a justiça de Deus se revela, em algumas traduções vai dizer, porque em Cristo a justiça de Deus se revela, é porque para nós o Evangelho e Cristo é a mesma pessoa. Portanto, o Evangelho também não é um conjunto de versículos, o Evangelho também é uma pessoa. E eu estava tentando explicar para eles, aí passando por algumas doutrinas, rapidamente, só para explicar justificação, redenção, reconciliação, santificação. E eu fui perguntando, você lembra? E ninguém sabia responder isso. Ninguém sabia responder. Eu não estou querendo uma resposta teológica, estou querendo... santificação é isso, justificação é isso, redenção é reconciliação. Ninguém sabia responder que essas que são consideradas as doutrinas básicas da fé. Aí eu lembro que eu fui ler um texto de Mateus 28, que fala assim, e ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí eu falei, se você não sabe o que é Evangelho, você não tem muita função na igreja. Mas o resultado disso foi que no final, quando acabou esse momento, eu lembro que eu desci do púlpito assim, ó,
para ir embora. Aí eu fui encontrar com o Paulo e o Nataniel. Você vai lembrar, de repente veio um enxame de jovens só. O que é isso? Querendo saber mais disso? Onde você fala disso? Não sei o que. Aí eu lembro que foi criando tanto problema que o pastor, apagou a luz do prédio. E nós é velho de igreja, né, Marcos? Nós fazia isso direto. Apagava a luz da igreja para o povo ir embora, lembra? Lembra disso? Apagou a luz da igreja para a gente ir embora. Lembra? Apagou a luz, vamos embora. Aí nós fomos embora da igreja, do prédio, vamos dizer assim. Saímos para fora, o cara fechou a porta. E continuou a conversa do evangelho. E aí uma mulher recebeu a Cristo. Lembra disso? Ajoelhou, nós oramos por ela. Tinha 30 anos de igreja. 30 anos de igreja. E recebeu o Cristo aí. Beleza. Na rua. Não na igreja. Perigo, hein? Mas o que aconteceu aí foi que nós fomos tomar um lanche depois, lembra, com os jovens lá, e o povo não deixava nós ir embora. Aí veio-me embora. Aí eu lembro que eu tomei um cuidado. Muitos me procuraram, eu falei, cara, eu não faço parte do contexto do Sol da Terra. Às vezes pode trazer um problema, então não quero contato, assim, o Protásio está aí, o Protásio sabe tudo isso que eu compartilhei, está tudo certo, tudo certo. Passou 2 anos, eu estou indo para Araçatuba, eu e o Marco Túlio e o Bila. Bila é um irmão nosso do Sol da Terra. De repente o Bila virou para mim e falou, Thiago, eu estou sem jeito de conversar com você, mas eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer, meu irmão. Então, hoje eu faço parte, eu sou o presidente do presbitério aqui da região. Você não sabe dessa história, né? E eu queria te perguntar, o que você pregou lá em Tuiutaba há tantos anos atrás? Era 2 anos atrás isso. Aí eu falei, ué, eu preguei o evangelho, por quê? Não, porque você causou um problema na igreja. Porque eles estão falando que dízimo não é de Deus. Nossa, Deus. Eu falei, o quê? Não, eles estão falando que você falou de dízimo. Eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos 10 anos como comunidade aqui. Nós falamos de dízimo 2 vezes na igreja. Você acha que eu vou pegar a oportunidade de pregar numa igreja e vou gastar a minha vida, que não vale porcaria nenhuma, para falar de dízimo? E não vou falar do evangelho? Eu falei para ele, eu não citei nem a palavra dízimo na conversa. O que está acontecendo é outra coisa. O que está acontecendo? Eu falei, provavelmente eles se encontraram com a verdade. Não com o Tiago, mas com a verdade. Sabe por quê, Max? A verdade liberta. Não é a igreja que liberta. E pode ser que naquele dia tinha jovens que estavam a 100 metros de mim e conheciam a verdade. E um pastor que estava na minha frente, assim, a 2 palmos, não viu a verdade. Porque não depende também dele. Por isso que hoje nós temos falado até o cansaço. Até o cansaço. Muitas igrejas, não está falando que não é melhor que ninguém não, gente. Em nome de Jesus. Não é nada disso. Muitas igrejas pregam qualquer outra coisa que não seja o evangelho. Muitas igrejas, Enéas, acreditam que o evangelho é o beabá inicial da fé cristã, que você vai e ouve. Depois de você ouvir convertido, agora você tem que ouvir outras coisas mais profundas. Tipo, como ser um homem bem-sucedido. Como ser um filho bem-sucedido. Como ter filhos educados na fé. Sabe esses assuntos mais profundos que a igreja evangélica está chamando hoje? Isso é papo de coach. Papo de coach. Eu falei há 2 mensagens atrás. O apóstolo Paulo disse que se você e eu colocarmos a nossa esperança em Cristo apenas nessa vida, nós seríamos os mais infelizes da terra. Sabe por quê? Tem muito crente querendo ser feliz nessa vida. Em troca disso, eles estão sacrificando a verdade para ser feliz nessa vida. E isso, meus irmãos, está acontecendo debaixo dos nossos olhos, na frente do nosso nariz. E sabe o que está acontecendo? Te atira. Te atira. Jesus está falando, Jezabel está sambando o samba do crioulo doido. Vocês não estão falando nada? Vocês vão ficar olhando a Jezabel sapatear, fazer o que quiser, falar o que quiser, e vocês vão falar nada? Sabe o que Jesus está falando para nós? Pilatos, vocês estão lavando as suas mãos. Sabe por quê? Você não quer se comprometer com a mensagem. Você não quer sangrar pela mensagem. Você não quer morrer pela mensagem. Você quer viver a sua vida somente o quê? Confortável. Confortável. João 17:17, João está dizendo, Jesus falando, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Se você for lá no grego, a palavra que aparece, palavra aí, está falando de logos. Que é a mesma palavra que João cita em João capítulo 1, versículo 1, que fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O que ele estava dizendo é que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, porque o Logos é uma pessoa, e não um conjunto de letras que você lê. Portanto, Jesus está dizendo que santificos, na verdade, você e eu somos santificados, não é por inteligência, não é por saber mais sobre Jesus. Se você entrar no Discovery Channel, eles sabem muito mais sobre Jesus do que nós, mas eles não conhecem a verdade. Por isso que santificai-vos na verdade, a minha pergunta é, se o cara não está falando do Evangelho, o Evangelho é Cristo, a palavra é Cristo, e Cristo é a verdade, se eles não estão falando da verdade, eles estão falando do quê? Eu sei, Aristóteles, Platão, Kant, tudo isso, menos Jesus, menos o Evangelho. E como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Fruto. Fruto. Jesus diz que pelos frutos você conheceria o quê? A árvore. Da mesma maneira que um agricultor, quando vai na praga, lá na lavoura, Max, olha para as pragas e sabe identificar as pragas. Jesus também sabe olhar para os frutos e falar, esse fruto é fruto de arrependimento. Isso não é fruto de coaching. Isso não é fruto de uma inteligência humana. Isso não é fruto de uma sabedoria que foi aprendido nos quintos dos infernos, onde ensina-se as histórias de Platão. Recentemente, eu estava dando uma aula para os médicos. E lá, a Rê tem me acompanhado mais. Eu dou um jeito. Eu peço para Jesus, é o seguinte, eu peço uma oportunidade. E nessa oportunidade eu vou dar a vida para entrar nessa oportunidade e eu não vou sair daí. Aí o treinamento que é para durar 1 hora, dura umas 4, 5 horas, porque aí entra a discussão para falar do Evangelho, aí a gente entra para falar, e não está nem aí com o paçoca. Tanto que o Mark Tuller já fica na porta esperando ser mandado embora pelas consultorias. Eu falo, fica lá, porque essa mulher fala, pelo amor de Deus, você está falando de Jesus, vai embora daqui. Né? E aí, em uma dessas discussões, eu lembro que eu estava explicando para o conceito de 3 paradigmas que existem no mundo hoje, que é o paradigma do você, do eu e do nós. Eu estava explicando isso, né? Que o paradigma do você é um paradigma da irresponsabilidade. Tudo que acontece com a pessoa, ela terceiriza a culpa. Tipo assim, chegou atrasado por quê? Ah, foi a mulher que você me deu. Ah, por que você veio? Não, porque você não me avisou. Ou seja, você, sempre a culpa é de quem? Do outro. Está igualzinha a conversa de Adão. Adão, o que você fez, Adão? Pois é, Jesus. Deus, foi a mulher que você me deu. Tá vendo? Falou que a mulher culpou a cobra culpou quem? Entendeu? Então hoje tem muito no nosso meio pessoas que são irresponsavelmente salvas. Por quê? Porque nunca entenderam que o Evangelho, uma vez que entra, ele nos faz o quê? Faz o quê, meus irmãos? Responsáveis. Quando Jesus falou para você pregar o Evangelho, ele não estava te dando um palpite. Da mesma maneira, quando o autor Hebreus falou para você congregar, ele não estava te dando um palpite. Ele estava te falando como Deus pensa. A maneira como Deus é como verdade. Isso está estabelecido na Bíblia. Mas não. Nós temos uma opinião melhor que a de Deus. Ela não é verdade? Está tudo. E eu vejo isso com o Mateuzinho, meu filho. Rapaz, eu e Eda, né, amor? A gente olha para o Mateus, a gente sabe que aquilo vai dar errado. Fala, não faz. Ele fala, vou fazer. 6 anos de idade. E sabe o que ele fala, Rosália? A vida é minha. Cuida da sua vida, a vida é minha. Por isso que eu vou te falar uma coisa. Se você faz parte aqui do nosso contexto, fique sabendo, ela vai intrometer na sua vida. Porque a sua vida não é sua. Porque o próprio Deus mandou a gente intervir um na vida do outro. Sabe por quê? Porque a vida sua pertence a Cristo. A não ser que você creia em outra verdade. Porque segundo a Bíblia, seria uma vida pela outra. Se você recebeu o sacrifício de Jesus, você não pertence mais a você mesmo. 1 de Coríntios capítulo 6 fala isso. Por acaso não sabes que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Que vocês foram comprados por um alto preço. Não, mas tem muita gente achando que a vida é dele. Então ele vai na igreja quando ele quer, quando ele não quer, ele ouve quando quer. Por quê? Porque ele nunca encontrou com a verdade. Só que ele está achando que está tudo certo. De duas uma. Ou não conheceu a verdade,
ou está se apartando dela? Porque se você é da verdade, você jamais lavaria as mãos frente a Jesus. Você se comprometeria até o pescoço. Até o pescoço. E aí o outro paradigma, que foi o que os coaches criaram, porque o primeiro, segundo a gente acredita, ele é devastador. Por que ele é devastador? Porque essa pessoa, ela se torna uma dependente emocional, intelectual e fisiológica. Por exemplo, não é verdade que tem pessoas que você chega na igreja e não cumprimenta, de repente ele faz assim, o Thiago não me ama. Não é assim? Uma pessoa dependente emocional. Nunca se encontrou com a verdade. Sabe por que não se encontrou? Porque é uma pessoa que não se completou em Jesus ainda. Se você não está completamente satisfeito em Jesus, de duas uma, ou você não se encontrou com a verdade, ou você está se apartando dela. Não tem outra forma de pensar. Aí, o que aconteceu? Por causa desse fenômeno do você, os coaches criaram o fenômeno do eu. Se no primeiro, Marcos, eu sou dependente, no segundo eu sou o quê? Independente. E aí nessa aula que eu estava mencionando, eu estava dando essa aula explicando que no independente, eu me torno independente de você, intelectualmente, emocionalmente e fisiologicamente. Tipo assim, você não gosta de mim, eu faço assim, por exemplo, que se dane. Que se dane se você não gosta de mim. Não me comprometo com ninguém. Eu só me comprometo com quem? Comigo mesmo. Aí essa pessoa, Max, olha para a igreja e ela vê só uma coisa. O que eu posso tirar dessa igreja? Como eu posso subtrair? Como é que eu posso ser feliz nessa igreja? Essa igreja não me merece. Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim. E aí eu estava explicando que os coaches têm potencializado esse paradigma, mas de um jeito. E aí eu estava explicando isso, de repente a mulher na minha frente estava chorando assim, vou falar o nome. E ela chorando na minha frente assim, e eu falei assim, tá tudo bem com você? Ela, não, eu veio algo na minha cabeça. Ué, você quer falar com a gente? Não, é porque é o seguinte, o que você está falando faz sentido. Eu só não sei como faz sentido, mas faz. Porque eu comecei a fazer coach, no 6º mês de coach eu larguei meu marido, desfiz o casamento. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque o coach me falou o seguinte, se algo está me atrapalhando, abandona. Foi isso? Gente, foi isso. Foi exatamente isso. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus pensasse como os coaches pensam, você tinha ficado para trás, viu? Não é só vocês, não, é todo mundo. Ninguém estaria para contar a história. Imagina um coach dando um conselho para Jesus agora, perto da cruz. Eu vou para a cruz, eu vou morrer por esse povo, eu vou salvar esse povo. Se eu não morrer, eles estão mortos. E o coach falando assim, sabe Jesus, eu sei que você é um homem muito experiente, sei que você é um homem que veio do céu, você não conhece muito aqui da terra, então eu vou te dar um conselho, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena, eu vou morrer por esse povo. Pai, se for possível, não, mas pai, que seja feita a sua vontade, não a minha. Aí o coach fala assim, deixa eu só interromper essa conversa que você está falando não sei com quem aí. Deixa eu te falar, você já está ficando até esquizofrênico, você está falando com gente que você não está nem vendo. E a conversa ia ser mais ou menos assim, ué. Então eu vou te dar um conselho melhor. Já que você já tem um monte de seguidor, você já sabe multiplicar pão e vinho, você sabe pegar, né? Deixa eu te falar, nós já temos uma paróquia montada. Se o cara vier que você faz assim, ele está morto. Rapaz, vamos montar uma igreja aqui, ué. Jesus, esse povo não merece você morrer por ele, Jesus. Vai ter um tal de Judas, ele te vendeu pelas moedas, você acabou de ver que ele vendeu, você vai morrer ainda por esse cara. Não vale a pena. Esse seria o conselho do coach para Jesus. E o último paradigma foi o paradigma de Jesus. O paradigma de Jesus é um paradigma da interdependência. E para mim não tem nada mais poderoso quando o apóstolo Paulo vai falar do corpo. Porque para mim, aí tem os profissionais da saúde, vai saber dizer melhor do que nós. Não existe nada mais assombroso que o corpo humano. Não existe. Para mim, quando você começa a estudar... de verdade, para mim, todo estudante de medicina tinha que ter convertido. Ele está diante de uma verdade absoluta. É impressionante o que o corpo humano é capaz de fazer. Mas o corpo humano é capaz de fazer algo extraordinário que ninguém vê, que é a interdependência. Na interdependência, todos fazem parte de um corpo. Cada membro tem uma função e ninguém entra em crise com ninguém. É, não é verdade? Mas tem alguns corpos que criam uns problemas. Não cria?
Aí ele começa a rejeitar. Aí Yara, Ieda, a Agnes também é da saúde, né? Quem mais é da saúde aqui? Só os três, né? Até hoje eu faço essa pergunta, os médicos não conseguem responder. E eu não sei se é porque não sabe, é porque não quer responder, porque eles ficam magoados comigo. Quando um dedo ou alguma coisa está necrosando no corpo, a pergunta é, quem está rejeitando quem? O corpo rejeita o membro, suponhamos, ou o membro está rejeitando o corpo? Porque o médico desligou. Não, isso a gente sabe. A pergunta é quem está rejeitando quem? É? Então isso quer dizer que o corpo está disposto a expulsar todo mundo assim? Irmão, nós não vamos ficar aqui devagando isso. Não. Mas assim, eu quero pegar essa analogia para explicar para vocês que o corpo, não é o que foi citado pelo apóstolo Paulo, porque o corpo é o que traduz a maior potência, ou a maior possibilidade da interdependência. Imagina se o pé direito ficasse com ciúme, porque ele não é o braço direito. Caos. Ia andar igual um macaco, né? Ia andar de... Imagina que coisa esquisita. Mas sabe por que isso não acontece? Porque o corpo é um órgão perfeito, e ele foi criado com funções pré-estabelecidas. A minha mão não tem uma opinião melhor para dar para o coração. Porque o coração sabe fazer melhor do que ele está fazendo. Só que tem um detalhe. O corpo tem uma cabeça. E essa cabeça determina tudo o que os membros fazem. Porque é na cabeça que está o quê? A verdade. Lá está a verdade. Portanto, o nosso grande desafio aqui hoje, que nós vamos enfrentar segunda-feira, e segunda-feira já é um problema para muita gente, né? Eu tenho que fazer uma pergunta para nós aqui agora, é o seguinte: o que é a verdade? A segunda pergunta seria, eu estou na verdade? E a terceira pergunta, se eu não estiver, o que eu vou fazer na minha vida? Porque ou você pode sair daqui como Pilatos, que ficou diante da verdade e não viu, ou você pode ser como Pedro, que queria ignorar a verdade lá no barco, mas de repente ele percebeu que aquele cara tinha alguma outra coisa que ele não tinha visto. Você pode ser aquelas 15 mil pessoas aproximadamente em João capítulo 6 que viram a verdade multiplicar pães e peixes, mas não conseguiram ver a verdade versículos depois e abandonaram a verdade. Você pode ser, por exemplo, Judas, que comeu com Jesus, curou com Jesus, dormiu com Jesus, falou tudo que Jesus faz, né? Sabia tudo que Jesus ensinou, mas ele vendeu o quê? O que ele vendeu, Enéas? Ele vendeu a verdade. Tem muito cristão que foi chamado pela glória de Deus e tem negociado a verdade pelos seus próprios interesses. Pelos seus próprios interesses. Por isso, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 6 tem que estar cravado no seu coração. Cravado. O apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, ele fala com espanto. Por que ele fala com espanto? Porque aquele povo que se chamava igreja não sabia de algo simples. Como o evangelho é simples. Sabe por que eles não sabiam? A maneira como Paulo escreveu foi assim: por acaso vocês não sabem? Lê lá, João capítulo 6, versículo 19, 20, está desse jeito. Por acaso não sabem? Por que ele está falando assim, Enéas? Ele está fazendo uma expressão dizendo assim: rapaz do céu, não é possível que vocês estão tantos anos na igreja e ainda não sabem que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, que vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus com vossos corpos e espíritos, os quais o quê? Pertencem a Deus. Na vida de Jesus, Ele mesmo nos mostrou o caminho. Sabe qual que é o caminho, Max? Eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Rapaz, tentaram tirar Jesus da verdade toda a sua caminhada. E toda vez, meu Stephanie, essa expressão aparece centenas de vezes na vida de Jesus. E eu não vim fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A mãe de Jesus foi pedir: mãe, não é chegado o meu tempo, baixa a sua bola. Apesar de você ser minha mãe, ter um relacionamento íntimo, ainda não chegou o meu tempo. O meu tempo foi pré-estabelecido por Deus e eu vou fazer exatamente o que Deus mandou fazer.
essa deveria ser a nossa maneira de enxergar a verdade. Sabe por quê, meu irmão? Que talvez eu e você não enxerguemos assim? Porque a gente está mais enraizado com Aristóteles, Platão, Nietzsche, tudo aqui na cabeça, que você fez sei lá, como é que chama esse negócio aí? Minha mãe que faz crochê lá, mano, como é que chama esses embaraços na cabeça, que agora é para sair, meu irmão. Só a verdade mesmo. E nós queremos que quando uma verdade entra, uma mentira tem que sair. Uma verdade entra, uma mentira tem que sair. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar. E a gente fala que vai encerrar para os irmãos ficar felizes, né? Mas nós nunca encerramos. Eu quero encerrar com essa história que muitos de vocês conhecem, eu já falei aqui várias vezes, mas só para estar dentro dessa mensagem que eu acho que é legal. Em 1960 ou 40, eu sempre confundo a época, eu sou ruim com data. O Kuwait descobriu a maior jazida de petróleo do mundo. É árabe, aquele povo lá, está lá naquela região, não é? É. E quando eles descobriram, foi logo na seguida que se descobriram, né, essa questão dos combustíveis fósseis, que era o petróleo. E os caras falaram, pai, o carro vai ser movido a petróleo. Os caras criaram um sistema que eles iam deter essa riqueza. Só que eles se preocuparam o seguinte, rapaz, esse povo aqui, que descobriu o petróleo, precisa de quê? De segurança, porque agora todo mundo vai querer vir roubar esse povo. Vai ter uma guerrilha aqui nesse negócio. E aí os Estados Unidos teve uma ideia brilhante. E a ideia brilhante dos Estados Unidos, sabe qual foi? Kuwait, é o seguinte, eu vou comprar o seu petróleo, eu vou ser um grande consumidor de vocês, mas eu quero fazer um acordo com vocês. Vocês vão precisar de segurança, e só nós podemos dar para vocês. E eu vou dar a segurança para vocês em troca de uma coisa, que vocês vendam os barris de petróleo em dólar, não em outra moeda. Os caras falam, só isso? Só isso. Por que os Estados Unidos fez isso? Porque ele queria se tornar a moeda mais poderosa do mundo. Detalhe, isso aconteceu. E aí, em 1970, o presidente norte-americano, não sei quem era o cara lá, tira aquela regra que você podia fazer emissão de moeda sem lastro financeiro, sem lastro de ouro, por exemplo. Porque se todo mundo resolver pegar o dinheiro e ir lá no banco e falar, me dá o ouro aí, não existe isso mais. E aí a moeda americana se tornou a moeda mais emitida do planeta Terra. Por quê? Porque todo mundo precisava comprar petróleo, tinha que comprar em dólar. Então não podia chegar lá com moeda chinesa, moeda inglesa, nada, tinha que ser em dólar. E com isso vieram os problemas para os Estados Unidos. Quais problemas? A nota americana, o dólar, é a nota mais falsificada do mundo. Acreditam-se que exista mais de 60 mil tipos de cópias. 60 mil tipos de cópias dessa nota americana, do dólar. E aí, os Estados Unidos criou, então, no FBI, um grupo altamente treinado para identificar as notas falsas. E de repente, Max, esse povo começou a achar mais uma, achar mais outra, Aí um dia o cara falou, rapaz, é impossível a gente ficar nessa conversa aqui. Sabe por que é impossível? Porque se existe 60 mil, amanhã pode ter mais 60 mil. Nós nunca vamos conseguir pegar todas. Então eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Aí ele falou, qual? Por que nós não estudamos só a original? Por que a gente não estuda só a verdade? Porque na hora que eu chegar perto de uma falsa, eu vou saber na hora. O cara fala, pai, por que nós não pensamos nisso até hoje? E isso aconteceu. Sabe por que a igreja hoje não identifica uma mentira? Porque ela não tem estudado a verdade. É só isso. Ela tem estudado Aristóteles, Platão, tudo que é capeta eles estão estudando. Mas a verdade, eles não estão estudando. Tem que ter muita humildade para estudar a verdade. Tem que ter muita humildade para estudar a verdade. Não é só interesse, humildade. Sabe por que tem que ter humildade? Porque essa verdade vai destruir você. Por isso que ninguém quer estudar a verdade. A verdade será crucificada e você não vai querer, porque você não quer, ué. Quem quer ser crucificado aqui, levanta a mão. Fala a verdade. Tá igual na igreja onde eu estava, eu falei, quem quer ir para o céu? Ficou aquele eco assim na igreja, maravilhoso. Quem quer ir agora? Eu não. É mais ou menos assim. Quem quer ouvir a verdade? Eu. Quem quer viver? Eu não. Porque a verdade se compromete todo mundo. A verdade é comprometer seu trabalho, seu emprego, suas amizades, compromete tudo. Não é que você vai abandonar as amizades, não.
elas vão se encarregar de abandonar você. Porque desde o tempo de Jesus, o mundo está doidinho para matar a verdade. Você acha que isso é de hoje? O problema não é que eles querem matar a verdade. O problema é você e eu fazemos parte desse círculo. Amém? Vamos tomar uma palavra de oração. A verdade é que liberta. Não é o amor que liberta. Amém. Não é a igreja que liberta. Não é o conjunto de amigos que nós podemos ter que liberta. Não é o recurso financeiro que liberta. Não é a história de um país que liberta. Não é a condição de vida que liberta. O que liberta alguém é a verdade. Que um pagão como Pilatos, que tinha todo o poder, não pôde alcançar. E detalhe, hein? A verdade devia estar uns 2 palmos da cara dele. E ele não conseguiu ver. Porque, segundo a Bíblia, a verdade não é um conjunto de regras ou argumentos. A verdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. E se você não se encontra com essa pessoa, se você verdadeiramente não se encontrar com essa pessoa, você vai continuar sendo um pecador. E, segundo a Bíblia, um ignorante pro resto da sua vida. E você pode ter todos os argumentos filosóficos possíveis e imagináveis. Você pode ter todo o argumento que você tiver. Você continua sendo ignorante. E a verdade, meu irmão, ela pode